Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel lá de São Tomé, o Vital de Nova Iguaçu, pessoal que me acompanha na YouTube, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos dar continuidade à história dos Yargans. Eu estou aqui, é uma novela realmente, vai dar muitos programas, eu vou espaçar com outros temas, porque senão fica chato, né? E ao longo de 2016 eu vou passando a história dos Yargans. É muito rico, então assim, e nunca vai ser divulgado no Brasil, porque afinal de contas o livro é de 69 e nunca foi publicado em português, então nunca vai ser, né? É da época, imagina, do Dino Craspedon. Então vamos lá. Falando sobre os Yargans, a população dos Yargans tem um pouco, vinha um mundo a 10 anos-luz da Terra, né? E essas criaturas têm uma origem comparável ao do homem, uma evolução comparável ao do homem, mas com diferenças nas condições planetárias. Seu planeta é maior e a gravidade, portanto, equivale a 3 Gs, 3 vezes a gravidade da Terra. E a atmosfera, a pressão atmosférica é 7 vezes maior do que em hidrogênio e amônia, e o conteúdo de hidrogênio e amônia no ar é 7 vezes maior. A velocidade do vento é menor que a nossa, mas a atmosfera é densa em combinação com chuvas grossas e em altas velocidades que causam tempestades que um humano não sobreviveria se não estivesse protegido. Para tolerar tais condições, eles têm um corpo um corpo curto e compacto, um físico com músculos bem desenvolvidos, especialmente as pernas, crânios, como que tivessem crânios armados, né? Crânios bem protegidos, e olhos bem fundos, quer dizer, o olho deles está um pouco para dentro do rosto, né? O do humano é mais para frente porque as condições são mais amenas. Seus movimentos são rápidos, são intercalados com momentos de descanso, durante os quais eles só movem as cabeças. Eles caminham duramente, com passos curtos, como se estivessem caminhando no gelo. Eles eram originalmente anfíbios, vivendo na água, desenvolveram-se nas águas. Seus corpos são semelhantes aos tem uma pelagem semelhante ao das focas, cobertos com cabelo curto, como o de uma lontra. Suas mãos e braços são longos e largos, e eles têm membranas entre os braços e mãos, entre os dedos dos pés e das mãos. Eles não poderiam competir, nós não poderíamos competir com eles se eles resolvessem nadar numa competição de natação. O humano não tem como competir. Eles podem matar, por exemplo, um animal do tamanho de uma baleia, correndo com a velocidade de um torpedo e capturando-a e arrastando-a para a praia. Quer dizer, eles têm uma rapidez, poderiam caçar uma baleia com as mãos nuas. A sexualidade deles é diferente da nossa. Eles têm menos sexualidade, particularmente porque eles tiram menos prazer desse ato. A população cresce vagarosamente e eles não têm os sinais eróticos do humano, como seios, lábios, os órgãos genitais masculinos, externos, etc. Por isso não é necessário para eles cobrir a sua nudez. Eles não têm senso de pudor, porque eles não têm órgão sexual visível, né? E o seu impulso reprodutivo nasce de um ato de amor e não de luxúria, porque eles não têm uma sexualidade intensa. Eles consideram o humano anormal nesse assunto, né? Eles têm pouco desenvolvimento da individualidade. Eles fazem tudo tribalmente, seguem uma sociedade tribal, um chefe, e obedecem às leis de sua sociedade à risca. Eles vivem através da amizade e do amor grupal.
Quer dizer, eles têm uma sociedade mais parecida com a dos Greys do que, por exemplo, com a dos reptilianos. Os reptilianos têm uma sociedade parecida com a dos humanos, individuada, né? Então o reptiliano tem assim, por exemplo, meu, eu sou assim, meu status, minha importância, não sei o quê. E o Grey, por exemplo, ele tem aquela condição de tribo, de colmeia, né? Onde, por exemplo, o que vale é a sociedade. E eles se organizavam tradicionalmente em pequenas tribos. Então eles vivem em sociedades de 25, 30 pessoas dentro de cada prédio. O apartamento deles, ele vai explicar mais pra frente, tem apartamentos de 25, 30 pessoas, que era a tribo. Cada membro da tribo, cada tribo vive dentro de um apartamento. É engraçado, né? Aí o Seiro fala assim, parabéns pelo seu autocontrole, né? Que faz com que você consiga olhar para nós sem entrar em pânico. Porque no momento anterior eu tinha visto eles pela primeira vez. Né? Aí os seres falam assim, nós sabíamos que você era um ser superior, porque seu ato de salvar um dos nossos, sem saber quem era, né? Ele viu um homem jogado na praia, né? Uma roupa estranha, mostra uma falta de egoísmo incomum na Terra. Ele fala assim, mas se vocês tinham uma tecnologia superior, aí o Stephen fala, por que vocês não salvaram o seu amigo mais rápido? Né? Porque na verdade eles estavam testando ele, né? Ou talvez tivesse até armado uma cena, né? Ele fala assim, o fato de que nós poderíamos fazer isso mais rapidamente não diminui a sua bondade. Nós não vamos medir a sua bondade pela sua eficiência. Ou seja, quer dizer que eles poderiam ter salvado o cara, o Yargan que estava perdido na praia, em um segundo, né? Mas eles viram o humano indo, então eles deixaram ver o que ele ia fazer, como ele ia reagir. Que ele chega perto, recua, tenta salvar, recua, evita, hesita, fica naquela dúvida, fica com medo, né? Aí fala assim, pela sua generosidade, o Yargan fala, nós vamos levar você passo a passo para os segredos de uma cultura mais desenvolvida que a sua, na forma de um filme holográfico, já que a sua sobrevivência no nosso mundo seria impossível. A gravidade era muito maior, o ar tinha amônia, não dava para ele. Eles conseguiam se adaptar à Terra porque a gravidade é menor, mas ele seria esmagado. Ele falou assim, para você ter uma ideia da gravidade do nosso mundo, uma queda de 2 metros de altura é fatal. Né? E o mais importante de tudo, os Yargans falam para ele, é perceber que a sua liberdade de pensamento não seja corrompida. Ou seja, você pode ter os nossos conhecimentos sem que isso se torne uma doutrinação. Quer dizer que, por exemplo, que o que é verdade para eles, Yargans, ou o que é certo para eles, Yargans, não deveria ser visto como algo que a Terra deveria imitar cegamente. Ou que a Terra deveria... Que isso não era uma lição no sentido de desejar que a humanidade copiasse os costumes deles, simplesmente porque eles são uma civilização superior. Ele falou assim, paralisar a liberdade individual de julgamento, fazê-la rígida e dogmática é uma infração das leis cósmicas. Quer dizer, você não pode impor o seu estilo de civilização a outro. Né? O conhecimento é parte da condição humana e as coisas podem ser mecanizadas e automatizadas. Assim, temos um método de ensinar que utiliza uma espécie de radiação. Isso aumenta a velocidade do aprendizado, como você jamais pode imaginar. Temos esses refletores de radiação aqui. Fazem a fala desnecessária em grande parte. Você verá nossas explicações em formas de imagens e as palavras servirão apenas para direcionar a sua concentração para este ou aquele assunto. Quer dizer, eles fazem aquele famoso download de informação, passa a imagem por uma emissão e você recebe muito mais do que aquilo está escrito em você lendo um livro ou coisa parecida. Né?
Eles ligaram o aparelho radioativo de informação dentro de um filme. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Eu senti frio e como se estivesse bêbado, né? Senti uma sensação de tonteira. Me senti fora da realidade. A projeção era acompanhada por uma descrição, às vezes infantil, das coisas que eu estava vendo. Umas poucas palavras, alguma coisa sobre que alto, que rápido, que bonito, na forma de uma conexão entre duas coisas, ou coisas desse tipo. Uma confusão, algumas palavras em sentenças curtas que davam uma explicação mínima. Em essência, essa informação era uma experiência também estranha. Eu não pertencia àquilo. A diferença entre eles e nós era imensa. Eu me sentia indefeso, o Stefan falando, e conforme eu ia juntando as ligações, ia reunindo as informações e a estimulação visual, eu entendia tudo a uma incrível velocidade. Quer dizer, ele via e entendia bem o que estava se passando, né? As imagens vinham rápidas e elas me fizeram no começo um pouco irritadiço. E depois elas vieram de uma forma mais relaxante e eu me senti como um espectador que observa um filme interessante. Eles faziam o resto por mim. Isso leva a impressão que eu era parte de uma discussão animada e que nada estava mais longe da verdade. Minha função durante esse encontro era o de um verdadeiro gravador, apenas olhar e ouvir, não retrucar. A autenticidade do holograma era tão fantástica que eu não poderia dizer que se tratava de uma imagem. Eu olhava, ficava na posição correta, como se estivesse olhando através de uma janela, tridimensional, panorâmico, e oferecia uma persuasão e uma ilusão da realidade que nos primeiros minutos eu olhei através da tela para ter certeza de que não havia nada lá. Ele chegou a tocar a tela para ver se não era uma janela aberta, né? Eu tive que me ajustar ao uso dos comandos de tela que eu entendi imediatamente através da transmissão de conhecimento. Lá estávamos indo. Vi o espaço negro e, ao fundo, uma coisa rosada. Aquilo era o planeta Iarga. O pequeno objeto estava se aproximando. Eu estava no espaço. O espaço corria através de mim. Ao contrário da Terra, o planeta Iarga era uma formação nebulosa, indiferenciada. Ele fala assim, com pequenos padrões espiralados, pelos quais a luz do Sol refletia. Ele descreve que o planeta Iarga é rosado, parecido com Vênus, né? Totalmente coberto por nuvens. Não dava para ver, da superfície do planeta você não vê estrelas ou luas. Haviam 2 anéis concêntricos, semelhantes aos anéis de Saturno. Mas um estava muito próximo do planeta e o outro muito distante. Quer dizer, tinha um anel curtinho e tinha um anel bem distante, né? Esses anéis faziam sombra sobre as nuvens. Havia uma grande lua, né? Também marcada por crateras como a nossa da Terra. Iarga, terra desses seres, era um planeta de outro sistema solar, muito mais além de 10 anos-luz da Terra. Os detalhes da locação eles não quiseram dar. O diâmetro e massa eram mais ou menos bem maiores que o da Terra, e a força gravitacional e a atmosfera muito mais grossas. A força gravitacional é maior e a atmosfera muito mais densa, com um giro mais lento, com a duração do dia e da noite mais longos. O brilho dos anéis, a sombra produzida pelos anéis também causava diminuição da luminosidade em certas horas do dia. Como resultado, Iarga não tinha o dia e a noite clara evidente que nós temos. Iarga não conhecia a luz clara do Sol
e não podia ser visto, e nenhuma lua ou estrela poderia ser vista da superfície. Existia um nublado eterno que filtrava a luz do sol. A cor azul do céu não poderia ser visível. Por essa razão, os arganos gostavam muito das lâmpadas de luz azul. Eles achavam a Terra belíssima, porque tinha um céu azul. Os extremos de temperatura são muito maiores que aqui. Não, são muito menores que aqui. Embora a velocidade do vento poderia chegar a 3 vezes a nossa, combinando isso com o fato da velocidade da chuva ser muito maior, seria muito mortal para um humano ser pego numa tempestade de chuva. Percebi então por que a forma robusta dos Yargans. Né? Quer dizer, eles eram seres assim, de uma aparência bem robusta, bem forte, né? Porque eles viviam num planeta maior e que tinha uma gravidade maior e tempestades mais duras, né? Aí quando ele vai chegando no planeta, ele começa a ver a estrutura urbana, né? Ele começa a perceber que tinha uma ilha, né? Entre outras continentes e ilhas, tinham oceanos, né? E ele percebeu que ele percebeu que existiam linhas de trem por toda parte, interligando tudo a tudo, que apesar de eles terem naves, né, eles tinham muitos trens, isso era muito engraçado, uma espécie de metrô, uma espécie de veículo com trilhos, sobre trilhos, né? E a cidade eram feitas de torres. Essas torres tinham, assim, eram altas, tinham 30, 40 andares, e elas tinham, assim, uma espécie de mobilidade por baixo, eles tinham coisa porque, segundo eles, elas estavam sobre bolas e sobre pilares móveis, porque existiam muitos terremotos no planeta. Aí ele percebeu que que nesses trilhos corriam trens quase na velocidade das naves, dos UFOs, mas que eles estavam sobre trilhos, não estavam livres. E haviam pequenas linhas laranjas, onde haviam pequenos carros que lembravam a cabines de helicóptero, né? Ele observou, depois eles dão um foco e mostram 2 fêmeas e 2 crianças Yargans entrando no carro. O carro ligava somente os edifícios aos trens, nunca ponto a ponto. Ou seja, você precisava pegar um carro até o trem e depois o carro voltava para o edifício automaticamente e vazio ou ocupado, mas nunca ia para outros lugares que você quisesse. Você tem que pegar o trem para ir onde quer que fosse. Ou seja, é mais ou menos como o sistema integrado de metrô e ônibus, metrô e carro que a gente tem hoje em dia na Terra. Eles falavam que os 2 princípios principais do planeta deles são a justiça e a eficiência. Que não existe eficiência sem justiça, nem justiça sem eficiência. Então, por exemplo, que todos os edifícios eram iguais, porque se existissem diferenças na aparência dos edifícios, existiria diferenciação de classes sociais. Então ia existir o edifício rico, o edifício chique, o edifício pobre, e todos os edifícios eram idênticos. Eles pareciam aquelas tubos de refinaria. Quem vai em refinaria, vê aquelas refinarias de óleo, né? Tem aqueles cilindros, né, interligados, lembra vagamente aquilo. Mas eles eram edifícios transparentes, em cima tinha um domo, dentro do domo tinha um jardim, e eles eram fechados. Ele lembra aqueles hotéis dos anos 70 que tem aquele vão central aberto, né? Entendeu? E aí descobre que as áreas de agricultura e as áreas de floresta são aproveitadas ao máximo, sendo que as cidades são construídas nas áreas estéreis para aproveitar ao máximo as agriculturáveis e usar ao mínimo as áreas selvagens, deixar as áreas selvagens na maior parte do possível,
sendo que ele falou que eram bastante parecidas com as florestas da Terra, não eram tão diferentes assim. O planeta não parecia tão diferente assim da Terra do ponto de vista da vegetação, embora ele tenha visto umas árvores com umas raízes altas, como se fossem árvores de mangue, né? A gente vê aquelas árvores de mangue que tem aquelas raízes altas, e uma copa estranha, assim, afunilada. Tinha algumas diferenças assim na flora e na fauna, mas não chegava assim a ser assim fabuloso, né? Eu falei assim, mas por que vocês não usam UFOs para se locomover como vocês têm UFOs para ir para outros planetas? Ele fala assim, porque eficiência e justiça são as nossas duas prioridades. Então, para você ter UFOs, você teria UFOs individuais indo para qualquer lugar. Então, alguns ricos teriam UFOs individuais e os pobres iam usar o trem, né? Que é o transporte coletivo. Mas não, no planeta todo mundo usa transporte coletivo. UFO é para viajar para fora do planeta ou para alguma missão importante que envolva ir de um ponto A a B a uma velocidade maior e fora da circulação normal dos trens. É mais ou menos como um helicóptero, né? Tem coisas que você só consegue fazer de helicóptero. Então o UFO faz às vezes do helicóptero. Ele não é usado para um transporte diário. E como não existem milionários, eles tinham um sistema, vamos dizer, de comunismo perfeito, onde todo mundo tinha tudo igual, né? Não faria sentido eles terem uns caras terem UFOs particulares, né? Ele falou que a população do planeta era maior do que a da Terra, mas não parecia, porque como os edifícios eram cilindros e eles eram ligados por a área ocupada por cidades era muito menor. Ele falou assim, porque na Terra as casas são individuais, então essas casas individuais ocupam muito mais espaço, né? Se você verticaliza tudo em torres, fica bem menor, né? A Terra parece muito mais povoada, porque na verdade o volume as cidades, a área ocupada por cidades é muito maior do que no planeta dele, né? Moravam mais ou menos umas 10 mil iarganos em cada uma daquelas torres, que é mais ou menos, se a gente pensar que o edifício Copan tem 5 mil pessoas, são 2 Copans, entendeu? Para cada uma daquelas torres, né? Eu falava assim. Aí ele começou a ficar meio inconformado. Ele falou assim, mas vocês vivem todos numa monótona igualdade, né? Todo mundo tem as mesmas coisas, todo mundo tem os mesmos carros, todo mundo tem as mesmas roupas. Ele falou assim, por isso que eu estou falando, né? O Iargano falou, é a solução para nós. Porque nós vivemos numa cultura tribal, numa cultura comunal, nós não nos incomodamos com o outro. Então, por isso que o que é certo para o meu mundo não é certo para o seu mundo. Não é uma lição de moral, é apenas uma apresentação de um outro modo de vida. Né? E aí ele fala que se existisse qualquer coisa que representasse uma discriminação, essa discriminação teria que ser eliminada. Então, por exemplo, as casas, elas são, por dentro, podem estar decoradas diferentemente, mas por fora, elas são exatamente iguais. São apartamentos, né? Onde moram 24, 25, 30 indivíduos dessa sociedade, sendo que podem ter homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo junto, sendo cuidado, né? Ele falava isso, que era uma forma de produzir uma igualdade absoluta, e porque eles não se incomodavam com a privacidade. Perceba também que como eles não tinham um problema de nudez, né, eles se cobriam com uns panos, às vezes coloridos, decorativos, e punham um cinto em volta do corpo, enrolavam o corpo em panos, mas assim, aonde seriam os órgãos genitais e tal, às vezes estava visível, ou a lateral aqui, porque eles não tinham pudor, porque eles não tinham uma sexualidade intensa que precisasse esconder os órgãos, né, como o ser humano tem. Ele falava assim, que era compreensível que o ser humano cubra a genitália se a genitália leva imediatamente à excitação sexual em horas talvez indevidas, né? Depois ele fala mais algumas coisas, não temos dinheiro, né? Ele fala assim,
Portanto, às vezes existem formas de turismo também no planeta, visitas às florestas e tal, sempre feitas em comunidade. Nada é individual, né? Nada é pela escolha individual tua. Tudo era feito na forma de excursão. Eles iam lá, o trenzinho parava num determinado ponto bonito, eles faziam a recreação deles, voltavam, entendeu? Mas nunca individualmente, nada é feito eu quero, eu vou. Tudo era feito, organizado em grupo, né? Bom, vamos ver. E os carros encostavam nas estações. Aqui tem uma demonstração do edifício, né? Como que o edifício se parece. Eram esses cilindrões aí, com esses cortado ao meio, né, evidentemente. O edifício também tinha a capacidade, era a prova de terremotos, né? Os apartamentos tinham 20 por 20 por 6, né? E a altura dos prédios era de 300 metros, 10 mil pessoas, né? Bom, eu vou fazer uma sequência, não dá para terminar aqui. Vou dar outro vídeo sobre os Yargans, que realmente é interessante. Vocês nunca vão achar isso em português. Eu acho que é válido fazer mais um. Namastê.